alunos da Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos, porque essa semana nós vamos estar estudando lições preciosas com ele, o nosso pai na fé, o pai Abraão, queridos. E com certeza lições aí fundamentais para a nossa vida cristã, para edificar de fato a nossa fé. Amém? Então fica o meu convite para que a gente esteja junto, assim como foi na série sobre Noé. Eu creio que faremos também as 3 aulas sobre a vida de Abraão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, o próprio Abraão. E depois, nas próximas aulas, eu quero fazer menção a um processo que ele passou, que você já conhece, querido, com seu sobrinho Ló. Olha quem você tá carregando aí. Amém, gente? E nós vamos falar a respeito disso e depois nós vamos falar também do Abraão e sua família, juntamente com a sua grande promessa que foi o Isaac. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos começar hoje a respeito desse homem de muita fé. Vamos aprender. Milene, eu tô aqui hoje perdido. Não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim. Olha, o pai Abraão tem muito a te ensinar, querido, porque se tem um homem que recebeu uma direção e cumpriu um grandioso propósito, foi o nosso pai na fé, Abraão. Então, a gente vai estar aprendendo com ele como discernir, a voz de Deus. Amém? Então, quero te convidar que a partir de hoje não vai estar mais perdido, não. Vai se encontrar em Cristo Jesus nessa revelação, querido, que é a palavra de Deus para a nossa vida, aonde vai dar todas as instruções. A Bíblia diz assim, e recebe essa palavra aí no teu coração, que olha, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, é sobre o comando do Espírito Santo. Amém? Ele sopra e a gente vai como uma folha ao vento. Então, querido, se você estava se sentindo aí perdido, já não vai estar mais, porque essa palavra vai fazer morada no teu coração. Amém? Então, vamos lá? Vamos começar desse começo. Ainda estamos em Gênesis, queridos, e estamos no capítulo 12. Amém? Você que está aqui também no nosso grupo de transmissão de alunos, inclusive quero dar muito bem-vindo. Recebemos ao longo dessa semana vários alunos novos. Obrigada por todo o carinho, obrigada pelas orações, pelos incentivos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, edificando através da Escola Bíblica da Alma. Só estamos aqui, querido, com esse intuito de levar a palavra de Deus aos corações. Amém? Então, deixa seu like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. O seu comentário é tão importante. Geralmente vocês usam o canal via WhatsApp para poder responder algumas perguntas, mas quero incentivar você também a deixar seu comentário aqui no YouTube. E vamos caminhando. Então a gente está capítulo 12 e eu creio que nós vamos passear entre o 14 e o 15 também. Vamos ficar um pouquinho nessa sequência. Amém, gente? Então, vamos lá. Você vai estar recebendo também esse conteúdo que nós enviamos via a lista de transmissão, via o nosso grupo exclusivo de alunos. Se você ainda não faz parte, pode clicar aqui embaixo. Aí vai ser uma bênção te responder por lá e te receber também, para que você consiga ter acesso ao nosso conteúdo. Vamos lá, gente? Então, estamos em Gênesis 12, 1, que diz assim, nossa primeira chave. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, uau, da tua parentela, tá ficando difícil, hein, querido? E da tua casa de teu pai, olha como que tá ficando forte, para a terra que eu lhe mostrarei. Uau, queridos, aqui, na primeira lição,
que nós temos hoje é receber a direção de Deus. Querido, se você ainda não tem uma direção de Deus, para tudo, em nome de Jesus, e vamos ouvir a voz de Deus. Silencie todas as outras vozes para que você possa escutar a voz do Senhor falando aí, porque Deus, ele fala aí com você. Silencie para que você possa escutar, assim como foi Abraão. Queridos, hoje nós temos a palavra aqui, olha, revelada. Glória a Deus, que bênção. Abraão não tinha. Por isso que Abraão, ele escutou do Senhor uma direção, uma jornada e difícil, olha, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai desse lugar de acomodação, em nome de Jesus, meu filho, e segue o caminho que eu vou ainda te mostrar. Porque Deus, querido, se tem uma coisa que a gente percebe no Senhor, ele é gradativo. Ele vai falando passo a passo. Imagina se ele conta tudo para José, o que ia acontecer, hein? Assim como Abraão. Ele não sabia ainda como é que seria a história dele. Mas o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. Então, queridos, olha, nós temos aqui algo precioso que é caminhar sobre uma palavra. Você precisa de uma palavra do Senhor para tudo na sua vida, para que Deus possa falar com você hoje, te dar a direção, te dar o alinhamento. Amém, queridos? E o Senhor, ele vai te mostrar. A Bíblia, nos fala, clama a mim, lá o profeta Jeremias falando pra gente, 33, responder-te-ei e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então vamos clamar ao Senhor, vamos parar tudo hoje para a gente poder entrar nesse lugar da oração. Amém, queridos? Depois nós temos também uma segunda lição, que é o valor da promessa. A Bíblia diz assim, lá no verso 2, ainda no capítulo 12, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Oh, aleluia! Queridos, que revelação do Senhor para você hoje. Milene, eu estou querendo uma bênção na minha vida. Queridos, você já é a bênção. A bênção está em você. Acesse esse lugar que o Senhor já te deu. Olhe o valor dessa promessa. Quantas pessoas ficam feridas. Parece até que o Senhor tem que lembrar todos os dias o que Ele te falou. Porque você esquece. Nós estamos com um problema, querido, de memória. A gente anda numa vida muito agitada. Estamos esquecendo o que o Senhor falou. Se o Senhor já te deu a palavra, por que você não acreditou? Porque aqui, olha, tem a grande nação que está sobre ele, são grandes coisas, sempre o Senhor tem algo melhor e maior para a nossa vida, vai ser abençoado, vai ser engrandecido, porque a Bíblia nos deu isso, o domínio sobre a terra, querido. Não é sobre as pessoas, mas nós temos o governo, né? Deus nos deu. E olha, e tu serás essa bênção. Então nós podemos estar nesse lugar, entendendo que o Senhor fala e Ele cumpre. Amém? Então eu quero que você acesse essa memória preciosa que o Senhor te deu, essa capacidade de recordar. Assim como o profeta fala, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar daquilo que me traz esperança, eu vou lembrar da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Porque basta uma, querido. E se você já tem uma, você já tem o suficiente. E olha a palavra aqui de Deus que vai falar o seu coração e vai te mostrar exatamente que a bênção do Senhor, a fidelidade, te persegue. Você tem 2 seguidores na tua vida. Para onde você vai essa bênção? Por quê? Porque você está nesse lugar de ser uma bênção. Para você, ser uma bênção na vida das pessoas. Amém, querido? Então nós precisamos entender isso. Tem 10 anos que eu recebi essa palavra. Deus vai cumprir, porque o tempo dele é perfeito. Amém, gente? Creia nisso, em nome de Jesus. Comece a lembrar aí das promessas do Senhor. Nós também temos uma lição que é muito importante. A obediência. Uau! E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Então, a gente percebe que essa bênção está justamente na obediência. Por quê? Porque Deus, ele, debaixo de uma palavra, ele decreta algo para você, que se você estiver nesse lugar de bênção, você já está abençoado. E queridos, infelizmente, quem vier contra ti, né, para te maldizer, a Bíblia vai falar que praga nenhuma, querido, vai chegar à tua tenda, nem encantamento, não vale nada sobre a tenda do justo. Oh, aleluia! Então, queridos, as pessoas que vão estar na maldição. Então, o Senhor, ele deixa claro que nós, sabe, a nossa família, ela é bendita no pai Abraão. Debaixo dessa palavra, que homem precioso pro evangelho, queridos. Por quê? Porque Deus derramou lá graça sobre ele. Já tinha, né, o lugar do sacrifício, que viria o Messias, que lavaria toda a terra com os próprios sangue dele. E Abraão estava nesse lugar, e ele vai ter muitas realmente experiências com o Senhor. Que coisa mais grandiosa, sabe, da gente poder estudar junto, que é a vida desse homem carregado de fé. Você está disposto a largar tudo? Sair? Ó, Deus está mandando hoje. Sai desse lugar, querido, vai para outro. E a gente tem que estar disponível para isso, ao receber essa palavra de vitória. Nós vemos também, queridos, esse processo da fé em Abraão. Está lá em Gênesis agora 15:5, que diz assim: olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. E a Bíblia diz aqui, olha, Abraão creu no Senhor e foi considerado justo. Meu Deus, que palavra para a nossa vida. Ele creu, querido. Esse lugar, que aquele que crê no Senhor, né, será salvo. É o lugar que nós precisamos estar. Se você está com alguma dificuldade de desenvolver a sua fé, porque a fé, ela tem os processos dela, ela tem os tamanhos dela. Por isso que é como um pequeno grão de mostarda que faz muita coisa. Mas se você tiver uma grande fé, querido, você também pode viver o milagre que você está esperando na tua vida. Como que eu vou desenvolver isso? Exatamente aqui, olha. A Bíblia, se você olhar lá no próprio capítulo, quando a gente vai estudando, estava aqui meio que madrugada, né? Logo em seguida, depois ele vai para um considerado um tempo bem difícil da vida de Abraão, né? Quanto estamos dispostos a sacrificar coisas na nossa vida. Mas esse lugar que Abraão simplesmente vê ali, e ao decorrer do dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava conversando com Abraão. Imagina você, cadê as estrelas? Tem que ter muita fé, queridos, para contar, ainda que fosse de madrugada ali. Não tem como contar as bênçãos do Senhor, são infinitas sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, por quê? Porque esse é o lugar de crer, é um lugar que é contra, queridos, né? Toda e qualquer desesperança, sabe? Está enraizado em crer, e isso ele foi considerado ser justo, porque o justo, querido, viverá pela fé. Então nós precisamos estar carregando o nosso lugar, porque a partir daquela noite tão estrelada, que mudou tudo na vida de Abraão, chegou uma madrugada inteira. Quem ora de madrugada, querido, você que está buscando aí sabe o mistério. Mas por quê? Porque o Senhor quis dizer, e aí? Você faz dimensão do que eu tenho para você? Não tem como contar. Então, lembrando que esse lugar que Abraão estava é o lugar dele ser o quê? Uma bênção. Se a gente pode perceber na vida da gente, a gente vai passando por tantos caminhos, mas quando a gente se depara com uma realidade onde a gente precisa ter fé, a fé muda tudo, queridos. Se você orar, muda tudo. Vamos para esse lugar, amém? Queridos, eu também queria
narrar aqui desse homem que ficou para mim como uma lição, a coragem dele. É muito corajoso, mas o que a Bíblia diz é que ele estava com medo. Olha o Senhor falando com ele ainda em Gênesis 15. Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Aleluia! Tá com medo? Então vamos com medo. Queridos, coragem não é ausência do medo. Amém? Vai com medo. E o Senhor está falando hoje para você que está assistindo. Não temas, filho, eu sou contigo. Não temas, filha, eu sou contigo. Porque esse é o lugar. O Senhor é o que? O escudo. E o escudo está aonde, gente? Quando a gente vê lá em Efésios 6, o escudo é a nossa fé. É ela que vai nos blindar dos dardos inflamáveis. Meu Deus, é muito forte. O Senhor é teu escudo e a sua fé ativa esse lugar. Amém, queridos? Então, temos medo? E como? E como? Por isso que Deus fala, não temas. E fala muitas vezes, está falando hoje de novo para você. Filho, vamos, eu tenho promessa na sua vida. Vamos caminhar, amém, queridos? Por quê? Porque é motivo de muita insônia, de muitas pessoas, o medo, né? O medo faz a gente paralisar, mas não pode. Lança sobre ele todo medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós estamos nesse lugar onde o Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro bem presente, e nós vamos conseguir, amém? Porque a recompensa é muito grande, ela é eterna, ninguém te tira. O que Deus prometeu, ninguém tira. Amém? Pode ser que em algum momento, e a gente vai perceber ao longo da história de Abraão, foi uma coisa que me impactou, muitas coisas que Deus falou para ele, ele não viu com seus próprios olhos, mas foi grande a recompensa, porque hoje é realmente como as estrelas, e nós somos benditos, porque Deus fez, e aí vem a nossa última lição de hoje, a aliança com ele. Está lá em Gênesis 15, 17, que diz assim: quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogateiro fumegante, toda a tocha ardente passaram por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão, naquele ainda era Abraão, que o Senhor muda o nome dele, naquele dia, e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. E segue lá a jornada do Senhor explicando para ele. Queridos, essa cena, que às vezes é difícil, né, a gente entender aquele pedaço ali daquelas coisas mortas, daqueles animais, se você discorrer do texto, não dá tempo aqui de eu falar todo, mas é porque antigamente fazia esse tipo de pacto, alianças eram feitas assim com sacrifícios. Mas o Senhor estava mostrando para ele que, olha, Abraão, mesmo você adormecendo, você não tem capacidade. Oh, meu Deus, Deus é muito misericordioso, né, querido? Ele está dizendo para mim e para você hoje, você como humano não tem capacidade de formar uma aliança comigo de fidelidade, mas eu tenho com você. Porque nós somos infiéis e o Senhor permanece fiel. E aí, naquele pacto, o texto nos afirma que só Deus ele passa por aquele corredor, que Abraão é como se a partir da parte de Deus já esteja envolvido a misericórdia e a graça de Deus já sobre a vida do homem, e a gente vê que mesmo que a gente tenha dificuldade de cumprir, queridos, algumas coisas, saiba que não depende de você não, e isso eu quero deixar claro pela palavra. Aqui a Bíblia diz que há uma aliança unilateral, só depende de Deus para que ela aconteça. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Não viva no pecado. O que depende de você é a busca do Senhor. Mas, querido, a graça é por intermédio dele, não é sobre o que nós fazemos. Nós não temos condições, querido, de qualquer coisa que a gente imagina que possa fazer para o Senhor. Não, queridos. Pelo contrário, Deus está falando, o homem não tem condições disso, mas eu vou lá e faço esse pacto,
prometendo que nada vai acontecer. E ele ainda disse, né, que se ele cumprindo o que estava acontecendo, né, diante de tudo aquilo que estava sendo exposto ali os animais, é como se quem não descumprisse seria como aqueles animais mortos, né? Assim estava ditando a tradição bíblica. Mas o Senhor falou, você não tem condições. Olha, querido Deus olhando para a nossa pequenez e falando, ser humano, eu sei que vocês são pecadores, mas a minha glória está sobre vocês. Então não vivam no pecado, né? Aquela mulher um dia chegou aos pés de Jesus e ali o Senhor quis libertá-la e falou, olha, mulher, vai, mas não peques mais. Então, gente, a vida que a gente está diante do Senhor não é uma vida em pecados, mas é uma vida pecadora. E por quê? Porque todos os dias a gente está se arrependendo desse lugar, dessa natureza caída nossa. Então, por isso que todos os dias você tem que lutar contra essa carne aí. Mata ela todos os dias, querido. Para quê? Para que você entenda que o Senhor, Ele sempre vai ser o refúgio. Deus tem sempre o escape, Deus tem sempre um abraço, Deus tem sempre um cuidado, Deus tem sempre misericórdia. Corre para Ele hoje. Fala, Senhor, me perdoe. Porque no pacto que eu fiz, eu não tive condições de cumprir, mas Deus está te lembrando, assim como foi com Abraão. Aqui nesse lugar, você só depende de uma pessoa, de mim, e não de você. Então, esse é o lugar, querido, da obediência que nos leva, e aqui a gente fica discernindo apenas esse lugar aonde Abraão chegou como pai da fé. Temos muito a aprender com o nosso pai na fé, o Abraão. Amém? Que essa palavra possa morar aí no teu coração. E eu te espero, então, para as nossas próximas aulas a respeito, não só da parte do sobrinho, mas o processo familiar que ele viveu, que na vida do crente não é nada fácil, não. Amém, queridos? Mas com o Senhor Jesus se torna tudo mais leve. Então, quero te convidar a gente dar essa sequência. Fica na paz, aquela gloriosa do Senhor, e sabendo que a gente está aqui para servir a Ele, o nosso Deus, do nosso coração. Amém? Até lá, gente. Tchau, tchau.